Alexandre Moreira era o tipo de homem que todos viam como um exemplo a ser seguido. Com 37 anos, ele já havia conquistado tudo o que alguém poderia desejar. Uma mansão em um bairro nobre, uma coleção de carros luxuosos, viagens pelo mundo e uma carreira consolidada no ramo imobiliário. Seu nome era sinônimo de sucesso, mas apesar de toda essa fachada de conquista e prosperidade, havia algo faltando em sua vida, algo que ele não conseguia compreender totalmente. Sentado à mesa de jantar de sua mansão, Alexandre observava sua filha, Beatriz, com um olhar distante. Ela tinha 10 anos e, ao contrário do pai, parecia mais preocupada com o que acontecia ao seu redor do que com os presentes caros ou os eventos sociais que seu pai organizava. Ela tocava com seus brinquedos, mas de vez em quando olhava para ele com um ar de dúvida, como se quisesse algo mais do que os objetos de luxo que ele lhe dava. A falta de conexão entre eles era evidente, mas Alexandre preferia não encarar esse fato. Estava ocupado demais com os negócios, com os investimentos, com a expansão de sua empresa, para realmente perceber como sua vida familiar se desmoronava aos poucos. A mãe de Beatriz, Helena, tinha se afastado de Alexandre há alguns anos, em parte por causa de sua obsessão pelo trabalho e pela distância emocional que ele mantinha da família. Mas Beatriz sempre teve esperança de que o pai voltasse a ser o homem presente e carinhoso que ela conhecera quando era mais nova. Porém, o tempo e a rotina incansável de Alexandre a faziam sentir sua ausência ainda mais forte. Ele sabia disso, mas não sabia como mudar. Sua vida parecia estar focada em uma direção, mas ele começava a se questionar se ela era, de fato, a correta. Naquela noite, como em muitas outras, ele havia decidido jantar sozinho em casa. O evento corporativo que havia planejado para a noite foi cancelado, e ele se viu sozinho com Beatriz, que já tinha terminado de comer. Ela o olhou novamente, com uma expressão de melancolia no rosto, antes de se levantar e correr para o jardim da casa, onde havia uma enorme área verde com brinquedos caros e um pequeno lago. Alexandre suspirou e pegou um copo de vinho. Seus pensamentos eram rápidos e inconclusivos. Ele estava tão acostumado com o ritmo acelerado da vida corporativa que havia perdido a noção do que realmente importava. Como sempre, o jantar era silencioso, mas essa vez ele sentiu algo mais forte, um desconforto que não conseguia identificar. Beatriz já não esperava sua presença, e embora sua filha fosse doce e compreensiva, ele sabia que aquilo não era o suficiente. Precisava agir, mas ao mesmo tempo sentia que não tinha nem tempo nem energia para dar mais do que o mínimo. O som da porta da cozinha se abriu e, sem ser anunciado, Maria entrou na sala. Ela era a empregada da casa, uma mulher de 32 anos, simples e com uma presença silenciosa, mas marcante. Maria era sempre discreta, fazia seu trabalho com a eficiência que Alexandre admirava, mas de uma maneira que ele não conseguia decifrar completamente. Ela não se queixava, não se impunha, e ao mesmo tempo sempre estava lá quando ele precisava de algo. Sua postura era tranquila e confiante, algo que Alexandre começava a perceber cada vez mais. Maria estava na casa desde que a esposa de Alexandre partira e desde então sempre havia feito o trabalho de cozinhar, limpar e cuidar dos detalhes da casa. Aparentemente, era uma mulher que sabia o seu lugar e não queria interferir nas questões de seu patrão. Porém, algo nela era diferente das outras empregadas que ele já tinha em sua vida. Era difícil de explicar, mas havia uma dignidade em Maria que ele começava a perceber. Aquela noite, ela se aproximou da mesa, trazendo uma refeição simples que havia preparado para ele. Seus olhos se cruzaram brevemente e Alexandre sentiu um leve desconforto. Maria não era uma mulher bonita no sentido clássico. Ela não usava maquiagem chamativa e seu cabelo estava preso de forma simples,
mas sua presença tinha algo de sólido e imutável que o fazia prestar atenção nela de maneira mais profunda. Não era atração, nem desejo. Era algo mais sutil, como se ela fosse a personificação de uma vida simples e ao mesmo tempo cheia de dignidade. Senhor Alexandre, sua comida está pronta. Espero que goste, disse ela com sua voz suave e calma. Obrigado, Maria, ele respondeu, tentando esconder sua confusão interna. Você já jantou? Sim, já comi. Só estava esperando para garantir que o senhor tivesse tudo o que precisava. Alexandre olhou para ela por um momento. Nunca antes ele tinha parado para realmente ver Maria. Mas naquela noite, algo nela parecia mais evidente. Ele se sentia desconfortável, como se estivesse reconhecendo a presença dela pela primeira vez de uma maneira diferente. Ela não parecia ansiosa por aprovação ou reconhecimento. Ela estava apenas ali, fazendo seu trabalho com uma seriedade que ele não conseguia ignorar. Maria não era como os outros empregados que passavam por sua vida. Ela estava ali para sua família, sem querer mais do que o que já tinha. Talvez fosse isso que tocava Alexandre. Ele percebia o quanto ela era dedicada à sua filha, o quanto se importava com ela. Sua simplicidade e sua força lhe eram evidentes, algo que ele não tinha visto em muitos dos outros ao seu redor. Enquanto Maria se afastava, ele não pôde deixar de sentir um leve desconforto ao pensar sobre a vida que levava. O mundo de Alexandre era feito de dinheiro, poder e status. Ele controlava tudo ao seu redor. Mas, por algum motivo, Maria parecia ter algo que ele nunca poderia comprar: a autenticidade. Beatriz apareceu novamente na sala, interrompendo o momento de reflexão de seu pai. Ela se aproximou dele, hesitante. Pai, você vai ficar aqui para conversar comigo hoje? Perguntou ela com uma leve esperança na voz. Alexandre a olhou, percebendo a saudade que ela sentia dele. O sentimento de culpa aumentou, mas ele não sabia o que fazer para mudar isso. Claro, filha, vamos conversar. O que você quiser. Enquanto ela sorria, ele olhava para a porta onde Maria tinha saído, e algo em seu coração dizia que aquela mulher simples, mas forte, estava lhe ensinando mais sobre a vida do que qualquer livro ou conselho empresarial. O contraste entre o luxo de sua casa e a simplicidade da vida de Maria era um lembrete de que ele ainda tinha muito o que aprender. A mansão de Alexandre estava silenciosa naquela tarde de domingo. O aroma de comida caseira flutuava pela casa, misturando-se com o perfume suave das flores do jardim. Beatriz havia convidado o pai para um evento especial, algo que ela havia planejado secretamente com a ajuda de Maria. O evento não era grandioso, não havia convidados ou apresentações luxuosas. Era simplesmente um recital íntimo, uma oportunidade para Beatriz mostrar a Alexandre o que ela realmente amava. O piano estava preparado na sala de estar, coberto com um pano branco, esperando para ser tocado. Beatriz estava ansiosa. Sua pequena mão segurava a partitura enquanto ela olhava para o pai, que estava acomodado em uma poltrona confortável, uma taça de vinho à mão, mas com os olhos distantes. Ela sentia o peso da ausência emocional dele, e o recital era, de certa forma, sua maneira de tentar reconquistar o pai que ela sentia estar tão distante. Ela queria que ele a visse, que percebesse quem ela realmente era. Embora os presentes e as viagens fossem generosos, nada disso parecia significar tanto para ela quanto a atenção e o carinho que ela desejava dele. Quando ela começou a tocar, as notas suaves do piano preencheram o ambiente com uma música emocionalmente carregada. Era uma peça de Chopin, Nocturne em CS menor, uma das favoritas de Beatriz. Ela tocava com precisão, mas havia uma vulnerabilidade nas suas mãos pequenas, algo que só podia ser notado por quem realmente estivesse atento.
Alexandre, embora absorto em seus próprios pensamentos, não pôde deixar de prestar atenção no som que surgia da sala. Era uma melodia triste, mas cheia de uma beleza inquietante. A música parecia uma metáfora para tudo o que ele estava perdendo em sua própria vida. E por um momento ele se sentiu tocado de uma maneira que não conseguia explicar. Beatriz terminou a peça com um sorriso tímido, seus olhos procurando pela aprovação do pai. Ele não sabia como reagir. Ele sabia que ela esperava mais do que palavras de consolo. Ela queria uma conexão verdadeira, uma reação que provasse que ele estava ali, presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. "Foi linda, filha", ele disse, tentando se recompor. Mas o olhar de Beatriz disse tudo. Ela sabia que ele não estava realmente ali. Ela sabia que ele estava em algum lugar distante, perdido em seus próprios pensamentos e preocupações. Maria, que estava na sala ao fundo, observava silenciosamente. Ela nunca se impunha, mas sempre estava presente quando era necessária. Ao ver o desapontamento nos olhos de Beatriz, ela se aproximou e sorriu para a menina. "Você tocou muito bem, Beatriz", disse Maria com sua voz suave, tentando aliviar o momento tenso. Ela sabia como o piano tinha significado para aquela menina, assim como sabia que Beatriz não estava apenas tocando para o pai, mas para algo mais profundo. Maria também sentia a dor do isolamento de Beatriz, mas ela, de alguma forma, compreendia o que a música poderia representar. Uma forma de expressão silenciosa, uma maneira de se comunicar sem palavras. Alexandre percebeu a troca de olhares entre Maria e sua filha e não pôde evitar uma sensação estranha, uma mistura de culpa e admiração. Ele sabia que, de alguma forma, Maria estava mais conectada a Beatriz do que ele. A dor de perceber isso o atingiu mais forte do que ele gostaria de admitir. Ele sabia que Maria, embora fosse apenas a empregada, tinha uma compreensão mais profunda da vida da filha do que ele jamais teria. Durante o jantar que se seguiu ao recital, Alexandre se permitiu refletir mais sobre a música que havia ouvido. Havia algo mágico nela, algo que transcendeu a simples execução de notas no piano. Era como se Beatriz estivesse tentando alcançar o pai por meio da música, tentando estabelecer uma conexão que ele até então não conseguia entender. Ela estava se expressando de uma maneira que ele não sabia como decifrar. Enquanto comiam, Maria começou a conversar com Alexandre sobre o significado da música. Ela falava sobre como o piano tinha sido uma parte fundamental de sua vida desde a infância e como havia ajudado sua filha, Júlia, a superar muitas dificuldades. Maria explicou, sem se apoderar da conversa, que Júlia também era talentosa no piano e que sua filha, assim como Beatriz, usava a música como uma maneira de se expressar e de enfrentar as dificuldades da vida. "Minha filha Júlia também toca piano. Ela sempre amou a música, desde muito pequena", disse Maria, com um brilho nostálgico nos olhos. "Eu sempre soube que a música seria uma maneira de ela se conectar com o mundo de uma forma que as palavras não poderiam." Alexandre olhou surpreso para Maria, não só pela revelação sobre sua filha, mas pela conexão sutil que ele começava a perceber entre as duas meninas. Ele ficou em silêncio por um momento, digerindo as palavras de Maria. A comparação não lhe passou despercebida. Ele se perguntava se o talento de Beatriz para o piano e o de Júlia eram uma forma de expressão similar, algo que ambas usavam para se comunicar com o mundo e com as pessoas que amavam. Ele também percebeu que Maria não estava apenas falando sobre a habilidade musical de sua filha, mas sobre algo mais profundo, uma maneira de enfrentar a vida, de superar obstáculos. "Então, Júlia também toca com a mesma paixão que Beatriz?" perguntou Alexandre, a curiosidade finalmente tomando conta de sua mente.
Ele já havia notado que a maneira como Beatriz tocava piano não era apenas técnica, mas havia algo mais, algo emocional por trás de suas execuções. Sim, ela toca com o coração. A música é tudo para ela, como é para Beatriz, respondeu Maria com um sorriso afetuoso. E às vezes, quando a vida parece difícil, a música nos ajuda a encontrar o nosso caminho. Alexandre sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que responder. Havia algo em Maria que o fazia pensar mais profundamente sobre sua própria vida, sobre o que realmente importava. Ele começava a entender pela primeira vez o poder da música para sua filha, algo que ele nunca havia valorizado o suficiente. Ele estava começando a perceber que as coisas mais importantes da vida não podiam ser compradas, não podiam ser conquistadas por meio do sucesso financeiro. Ele queria que Beatriz soubesse o quanto ele a amava, mas ele não sabia como dizer isso. Ele não sabia como ser o pai que ela realmente precisava. O jantar seguiu em um silêncio mais pesado, mas dessa vez o silêncio não era desconfortável. Alexandre estava refletindo sobre o que havia descoberto, sobre como sua vida estava prestes a mudar. Ele não sabia ainda como isso aconteceria, mas sabia que a música, a arte que tanto desvalorizara em sua vida, tinha um poder que ele nunca imaginara. E mais importante, ele começava a perceber que Maria tinha algo a ensinar a ele sobre isso, algo que ele não podia mais ignorar. O sol se punha atrás da mansão de Alexandre, tingindo as paredes de um dourado suave. A casa estava tranquila, os funcionários já haviam ido embora, e a noite começava a envolver a propriedade com um silêncio profundo. Alexandre havia ficado para organizar alguns documentos do trabalho, mas, como de costume, sua mente estava longe do papel e mais focada nos pensamentos que haviam invadido sua cabeça nos últimos dias. Ele se dirigia ao escritório, mas ao passar pela sala de estar, notou Maria, ainda trabalhando. Ela estava dobrando cuidadosamente toalhas e guardando objetos nas prateleiras. Sua presença sempre foi discreta, mas hoje havia algo de diferente nela. A forma como ela organizava as coisas, com uma precisão quase terapêutica, chamou a atenção de Alexandre. Ele a observava de longe, hesitante, sentindo que aquele momento poderia ser uma oportunidade para mais uma conversa casual, algo que fosse além dos cumprimentos rotineiros. Maria percebeu sua presença e, como de costume, fez um aceno com a cabeça. Senhor Alexandre, precisa de algo? Perguntou sua voz suave e constante, sem pressa. Na verdade, Maria, estava apenas dando uma olhada no que está sendo feito por aqui. Tenho um pouco de tempo agora. Podemos conversar? Ele estava surpreso com sua própria iniciativa. Nunca se permitira parar para conversar com ela fora do ambiente formal. Mas algo dentro dele queria entender mais sobre quem ela era. Algo que ele ainda não conseguia definir. Maria hesitou por um momento, mas então assentiu com um sorriso gentil. Claro, senhor. O que gostaria de saber? Eles se sentaram na sala de estar, onde o ambiente tranquilo parecia convidar a uma conversa mais profunda. Alexandre, com um copo de vinho em uma das mãos, olhou para Maria. Ela estava diferente daquela mulher que ele costumava ver todos os dias, cumprindo suas tarefas. Havia algo nela que despertava um interesse que ele não podia ignorar. Maria, começou ele, já faz tempo que te vejo aqui, mas nunca perguntei muito sobre a sua história. Como você chegou até aqui? Maria pareceu ponderar por um momento antes de responder. Ela havia vivido tantas coisas em sua vida, mas nunca se sentira à vontade para compartilhá-las com alguém que estivesse em uma posição tão diferente da sua. Ela sabia que sua vida simples e cheia de dificuldades talvez não tivesse interesse para Alexandre. Contudo, havia algo naquele momento, algo na forma como ele olhava para ela, que fez Maria perceber que ele não era como os outros patrões.
os outros homens ricos com os quais ela lidara ao longo dos anos. Ela respirou fundo antes de falar. Eu cresci em um bairro simples, muito diferente daqui. Minha família sempre teve dificuldades financeiras e por muito tempo minha mãe e meu pai trabalharam muito para garantir o básico. Mas havia uma coisa que sempre esteve presente em nossa casa: a música. Meu pai tocava violão e minha mãe cantava. Era nossa maneira de enfrentar os momentos difíceis. Eles sempre disseram que a música tinha o poder de fazer a gente acreditar que tudo ia melhorar. Alexandre a observava com atenção. Ele nunca imaginara que Maria tivesse uma história tão rica e emocional por trás da figura discreta que ele conhecia. Ele imaginava sua vida como simples, mas ali, naquela sala, ele via uma mulher que tinha uma profundidade que ele nunca soubera reconhecer. "E o piano?" ele perguntou curioso. "Beatriz me falou que você e sua filha gostam muito de música, assim como ela." "Eu não sabia que você tinha essa conexão com a música." Maria sorriu ao ouvir o nome de sua filha. "Sim, o piano entrou na nossa vida depois. Quando eu era mais jovem, eu sonhava em tocar piano, mas nunca tivemos dinheiro para isso. Porém, quando minha filha Júlia nasceu, algo mudou. Eu queria dar a ela a oportunidade de fazer aquilo que eu não pude. O piano foi uma forma de transmitir algo que, para mim, é mais que uma simples habilidade. É uma maneira de resistir, de lutar contra as adversidades da vida. Eu me lembro de quando consegui comprar o primeiro piano para ela. Não era nada caro, mas para mim foi como se tivesse comprado um pedaço do céu." Alexandre ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Maria. Ele sabia que, muitas vezes, as coisas que ele tomava como garantidas, como o dinheiro para comprar tudo o que queria, como as oportunidades que ele tinha acesso, não significavam tanto quanto ele achava. A música, para Maria, não era apenas um hobby, mas uma âncora, uma forma de se conectar com a vida de uma maneira que ele jamais imaginara. "Eu sempre achei que música era só algo bonito de se ouvir, mas você me fez ver que é muito mais que isso", disse Alexandre, ainda refletindo sobre o impacto das palavras de Maria. "Você está me dizendo que o piano para você é uma forma de resistir?" "Sim", respondeu Maria com a voz firme. "É uma forma de nos mantermos de pé. O piano, para mim, é como uma promessa de que, mesmo quando tudo parece perdido, há algo dentro de nós que nunca se rende. A música me ensina a lutar todos os dias. E eu passei essa lição para a Júlia. A música dela não é apenas para os outros, é para ela mesma. É uma forma de encontrar força, de lutar contra os momentos difíceis." Alexandre sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele estava tocado pela sinceridade de Maria, mas também se sentiu envergonhado por ter demorado tanto para perceber o valor de algo tão simples, algo que ele nunca havia considerado com a devida atenção. Durante todo esse tempo, ele se concentrara tanto no mundo dos negócios, no dinheiro e no poder, que esqueceu que a verdadeira força da vida vem de algo muito mais profundo e intangível. Ele se inclinou um pouco para frente, olhando para ela de uma maneira que nunca havia feito antes. "Maria, você realmente acredita nisso? Que a música pode nos salvar?" Ela hesitou por um instante, como se a resposta fosse algo pessoal demais. Então ela falou, olhando diretamente nos olhos de Alexandre. "Eu não só acredito nisso, Alexandre. Eu vivi isso. A música me deu forças para enfrentar a pobreza, a falta de oportunidades, a dor de ver minha filha crescer em um lugar difícil. Quando a vida nos parece escura, a música é o farol que nos guia." Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo, sem saber o que dizer. Ele não sabia se estava mais tocado pela sinceridade de Maria ou pela maneira como ela conseguira articular algo que ele jamais soubera colocar em palavras. Ele começava a perceber que a mulher diante dele
não era apenas uma empregada, mas alguém que havia vivido, sofrido, lutado e ainda assim mantido sua dignidade. Ele sentiu uma admiração crescente por ela, mas ao mesmo tempo sentiu que algo mais estava surgindo, algo que ele não sabia se era possível para ele entender. Maria não falava muito sobre si mesma, mas naquele momento ela estava revelando algo que talvez fosse a maior lição que Alexandre pudesse aprender. A verdadeira riqueza não estava no que ele possuía, mas na maneira como ele via o mundo e as pessoas ao seu redor. Ele tinha tudo o que muitos sonhavam, mas ao mesmo tempo ele estava perdendo aquilo que realmente importava. Maria, disse ele finalmente, sua voz mais suave, você me fez pensar sobre muita coisa. Talvez eu tenha me perdido no meio de tudo o que busquei até agora. Ela olhou para ele com um sorriso discreto, mas sincero. Todos nós nos perdemos, Sr. Alexandre. O importante é encontrar o caminho de volta. Nos dias que se seguiram à conversa com Maria, Alexandre sentia-se cada vez mais desconfortável em sua própria vida. Ele tentava continuar sua rotina, como se nada tivesse mudado, mas algo dentro dele havia se alterado de maneira irreversível. As palavras de Maria sobre música como resistência, sobre a vida simples que ela e sua filha levavam, começaram a ecoar em sua mente, lembrando-o de tudo o que ele não havia dado atenção nos últimos anos. Sua mansão, com seus corredores imponentes e salas requintadas, parecia agora vazia e opressiva. Tudo parecia excessivo, como se a opulência tivesse tomado conta de sua vida de maneira insustentável. Ele havia se tornado refém de um estilo de vida que nunca realmente escolheu. A casa, os bens materiais, a riqueza, tudo aquilo que ele acreditava ser a medida do sucesso, começaram a se tornar cada vez mais insignificantes. Ele se perguntava como teria sido se tivesse se dedicado mais à sua filha, a Beatriz. Se tivesse realmente escutado suas necessidades, em vez de se concentrar tanto no trabalho. Beatriz, de fato, parecia cada vez mais distante. Ela se afastava mais a cada dia, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Não era uma rebeldia, mas uma tristeza silenciosa que a consumia. Ela estava tentando se aproximar do pai. Sim, mas ele não estava ali para ela. Alexandre começava a perceber a dor nos olhos dela, uma dor que ele não soubera ver até agora. Ele via Beatriz brincar sozinha no jardim ou no piano, mas já não havia aquela chama de alegria que ele se lembrava. Ela parecia cada vez mais perdida, como se sua busca por atenção fosse em vão. Maria, por outro lado, estava se tornando uma presença cada vez mais constante na vida da filha. Embora fosse sua empregada, Maria tinha uma conexão com Beatriz que Alexandre não podia negar. Ela era sua confidente, sua amiga, sua mentora. A presença de Maria parecia preencher o vazio que Alexandre não soubera ou não pudera preencher. Beatriz passou a passar mais tempo com Maria e com a filha dela, Júlia, que era apenas um pouco mais velha. Juntas, elas se dedicavam ao piano, mas também a pequenas coisas do cotidiano. Liam, conversavam e brincavam. Havia uma simplicidade na relação delas, algo que, por mais que Alexandre quisesse compreender, parecia estar além de sua capacidade de conexão. Ele não podia deixar de notar o quanto isso o afetava. Beatriz estava se afastando dele, mas a quem ela estava se aproximando? Maria. E ele não sabia como lidar com isso. Como um homem acostumado a controlar todos os aspectos da sua vida, isso o deixava em uma situação desconfortável. Ele queria que a filha se aproximasse dele, mas estava perdendo o espaço para Maria, uma mulher que ele via como uma simples empregada. Como isso acontecia? Como ele havia chegado a esse ponto? E o pior, como não percebera o quanto estava perdendo antes? A crescente distância entre ele e sua filha o fazia sentir uma saudade de algo que ele nem sabia o que era.
Ele olhava para Beatriz e sentia que estava sendo um estranho em sua própria casa. Ele tentava preencher esse vazio com o trabalho, mas nada disso parecia mais importante. A ideia de sucesso, de status, de ter uma vida de luxo já não parecia ter tanto valor. No fundo, ele sabia que estava perdendo algo muito mais precioso. Durante um jantar simples com Maria, em uma noite em que ela preparou uma refeição mais modesta para ele, Alexandre se permitiu ser mais aberto. Não que fosse uma conversa fácil, mas ele sentia a necessidade de saber mais, de entender o que estava acontecendo consigo mesmo. Estavam apenas os dois na sala de jantar, a luz suave do abajur iluminando o ambiente acolhedor. Maria estava servindo o prato com a mesma calma de sempre, mas Alexandre podia sentir que algo estava mudando na dinâmica entre eles. Não era mais apenas o patrão e a empregada. Havia algo mais, algo que ele não sabia exatamente o que era, mas que ele não podia ignorar. Maria, disse ele, quebrando o silêncio, preciso saber mais. Quero entender o que você fez para ensinar sua filha a ser tão forte, tão independente. Eu vejo o quanto ela é feliz e, ao mesmo tempo, o quanto minha filha está perdida. Eu não sei o que fazer, Maria. Maria parou por um instante, olhou para ele e, com a mesma serenidade que sempre tinha, respondeu: às vezes, Alexandre, a gente só precisa de tempo e atenção. Júlia cresceu com a certeza de que a vida não seria fácil, mas ela sabia que tinha a música para guiá-la. Eu a ensinei a ser independente, a lutar pelos seus sonhos, mas também a ser grata pelo que tem. A verdadeira força vem de dentro, e a música foi o que a ajudou a encontrar isso. Alexandre olhou para Maria com um novo respeito, não mais como sua empregada, mas como alguém que havia construído algo dentro de sua própria filha. Ele nunca havia dado o mesmo tipo de atenção a Beatriz. Sempre achou que dinheiro e presentes seriam suficientes, mas a distância emocional só aumentava. Ele estava perdendo o controle da situação, e isso o consumia. Maria, talvez notando a dor em seus olhos, falou com um tom mais suave. Não é fácil, eu sei. Mas quando a gente se afasta demais, as coisas começam a desmoronar. Às vezes, a gente não percebe o quanto está se afastando, e quando olha para trás, já não consegue mais alcançar quem está por perto. É preciso mais do que bens materiais para construir uma relação. Às vezes, é preciso simplesmente estar lá, ouvindo, entendendo. As palavras dela penetraram fundo em Alexandre. Ele sabia que ela estava certa, mas o que ele poderia fazer agora? Como reconquistar o tempo perdido? Como recuperar a conexão com sua filha, quando ela já estava encontrando consolo e apoio nas mãos de outra pessoa, em uma vida que ele considerava simples demais para ser importante? Ele se levantou abruptamente da mesa, sua mente em um turbilhão. Ele precisava fazer algo, mas não sabia por onde começar. Sua vida, de repente, parecia tão vazia e sem propósito. Ele olhou para Maria, mas não soube o que dizer. A tensão entre eles era palpável. Ele sentia que ela, de alguma forma, era a chave para tudo isso, mas ao mesmo tempo sabia que não podia continuar a ver as coisas da maneira que via antes. Eu preciso ir para o trabalho amanhã cedo, disse ele, tentando disfarçar o desconforto que sentia. Mas obrigado, Maria, realmente. Eu vou pensar sobre tudo isso. Ela apenas o observou em silêncio, como se soubesse que ele estava passando por uma transformação, uma mudança que ele ainda não conseguia aceitar completamente. Ele se afastou, mas ao passar pela porta, Alexandre percebeu que a mudança já havia começado e que a luta interna que ele travava não seria fácil de resolver. A noite estava calma e a casa de Alexandre parecia estar em um silêncio profundo, quebrado apenas pelos sons suaves de piano que vinham da sala. Beatriz, com sua personalidade sempre cheia de energia,
havia organizado um pequeno recital para sua mãe. Era um evento simples, mas repleto de carinho e significado. A ideia não era impressionar, mas fazer algo de coração, algo genuíno. Ela queria mostrar à mãe o que a música significava para ela, como uma maneira de expressar o que palavras não conseguiam dizer. Para Alexandre, foi um momento de reflexão, uma oportunidade para se conectar com algo que ele vinha negligenciando, a conexão verdadeira com sua filha. Maria estava presente, como sempre, mas em um lugar discreto, assistindo ao recital com um sorriso suave no rosto, acompanhada de sua filha, Júlia. O gesto de Beatriz, tocando com tanto empenho e paixão, tocava mais fundo em Maria do que ela podia admitir. Ela sabia o que a música significava para a menina, o quanto ela usava a arte para lidar com a falta de algo muito maior, a presença do pai. Alexandre, apesar de estar fisicamente ali, sentia-se distante de tudo o que estava acontecendo. Ele observava sua filha com orgulho, mas também com um leve desconforto. Beatriz, com sua habilidade no piano, parecia pedir algo dele que ele não sabia como oferecer. Ele tinha tudo o que muitos desejavam, mas a verdadeira conexão com a filha ainda parecia fora de alcance. O amor, o afeto, o tempo, ele não conseguia dar a ela o que ela realmente precisava. Ele se sentiu pequeno diante de tudo aquilo, tocado pela pureza de Beatriz e pela sua incapacidade de ser o pai que ela merecia. Após o recital, as pessoas começaram a se dispersar e a casa voltou a cair em uma quietude profunda. Beatriz havia ido para o quarto, deixando a casa mais vazia. Alexandre estava sozinho com seus pensamentos, até que Maria se aproximou de onde ele estava, na sala de estar. Ela estava sempre ali, silenciosa, mas com uma presença que, de alguma forma, preenchia a casa. Seus olhares se cruzaram brevemente e algo no ambiente parecia ter mudado. Era como se uma tensão silenciosa pairasse no ar, uma tensão que ambos estavam tentando ignorar, mas que estava prestes a ser quebrada. Maria se aproximou de Alexandre com a mesma calma que sempre demonstrara. Ela tocou muito bem, disse. Ela, sua voz suave, mas cheia de sinceridade. Sim, respondeu Alexandre com um sorriso triste. Ela tem muito talento, mas... Não sei, Maria. Algo parece faltar entre nós. Eu sinto que, por mais que eu tente, não estou conseguindo ser o pai que ela precisa. Maria olhou para ele, seus olhos carregados de compreensão. Ela sabia que a dor dele não vinha do fato de ser um bom pai, mas do vazio que ele sentia ao perceber que não conseguia se conectar de maneira genuína com sua filha. E esse vazio, de alguma forma, o fazia se sentir mais distante ainda, mais sozinho. Ela se sentou ao lado de Alexandre, mas a distância entre eles ainda parecia grande. A sala estava fria, a luz suave das lâmpadas criando sombras ao redor, e por um momento os dois ficaram em silêncio. A conversa que haviam iniciado não parecia mais ser sobre Beatriz ou sobre a música. Era sobre algo mais profundo, sobre os próprios medos, sobre as inseguranças que ambos carregavam. Maria respirou fundo e disse com um tom quase inaudível: Eu entendo, Alexandre. Eu entendo mais do que você imagina. Quando minha filha começou a tocar, eu percebi que ela estava enfrentando suas próprias inseguranças. Eu vi ela passar por momentos difíceis, como todos nós passamos, e a música, para ela, foi uma maneira de enfrentar tudo isso. Mas para mim foi diferente. Eu não tinha a música para me ajudar. Eu tinha que ser forte para ela, por ela. Às vezes, isso significa abrir mão de nossas próprias inseguranças. Alexandre a observava atentamente, tocado por suas palavras. Ela não falava sobre si mesma de maneira direta, mas ele sentia que naquele momento ela estava revelando muito mais do que imaginava. Ele viu em Maria uma mulher que, apesar das dificuldades, encontrara uma maneira de ser forte. Uma mulher
que lutava por sua filha, que sacrificava suas próprias necessidades em nome de um amor maior. Ele começou a perceber que ela não era apenas a empregada da casa, mas uma mulher que tinha muito a oferecer, que tinha um coração generoso, forte e cheio de sabedoria. Ela era mais do que ele imaginara. Eu nunca soube como ser forte. Maria, ele disse, sua voz baixa, quase uma confissão. Eu tenho tudo, mas sinto que estou perdendo as coisas que realmente importam. Estou vendo minha filha se afastar, e a dor disso é mais forte do que eu imaginei que fosse. Maria não respondeu de imediato. Ela apenas olhou para ele com um olhar que refletia o entendimento de alguém que já passou por momentos semelhantes. Ela sabia como se sentia, mas também sabia que não podia oferecer mais do que o que já estava oferecendo. Ela tinha sua própria luta, mas naquele momento algo mais parecia surgir entre eles. A proximidade, a vulnerabilidade, a compreensão mútua. Não havia mais como negar o que estava acontecendo. Alexandre, em um impulso, se aproximou de Maria. Ele sentiu uma urgência, uma necessidade de se conectar com ela de uma forma que fosse mais do que palavras, mais do que gestos amigáveis. Ele queria expressar algo que não sabia como dizer. Ele queria, de alguma forma, dizer a ela que ele a via, que ele reconhecia a força dela, a dor dela, a sabedoria dela. Ela não recuou. Ao contrário, parecia esperar por aquele momento, como se ambos soubessem que era hora de agir, de se entregar a uma emoção que há muito estava reprimida. Sem dizer uma palavra, Alexandre se inclinou para a frente e, num gesto delicado e cheio de emoção, beijou Maria. O beijo foi suave, mas carregado de significado. Não era apenas desejo, mas uma resposta silenciosa à dor, à frustração e à busca por algo mais verdadeiro. O arrependimento de Alexandre era palpável, como se ele estivesse se rendendo a algo que jamais imaginara ser possível. Mas, ao mesmo tempo, era um reflexo de tudo o que estava sendo deixado de lado. As barreiras que ele havia construído ao longo dos anos, as defesas emocionais que o afastavam das pessoas ao seu redor. Maria não recuou, e o beijo se prolongou. Por um momento, uma mistura de sentimentos não ditos, de arrependimento e esperança. Quando se afastaram, ambos estavam em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de entendimento, um silêncio onde as palavras não eram mais necessárias. Eu não sei o que isso significa, Maria, disse Alexandre, sua voz trêmula, mas algo dentro de mim mudou. Eu não posso mais ignorar o que está acontecendo entre nós. Maria o olhou nos olhos, com uma leve tristeza, mas também com uma compreensão profunda. Eu também não sei o que isso significa, Alexandre, mas às vezes a vida nos leva por caminhos inesperados. E, enquanto os dois se encaravam, algo entre eles havia mudado para sempre. Eles sabiam que nada seria mais o mesmo. Nos dias que se seguiram ao beijo que mudara tudo entre Alexandre e Maria, o relacionamento deles começou a se tornar algo mais palpável, mais visível. Antes, havia sido uma troca silenciosa de olhares e gestos, uma química íntima que passava despercebida pela maioria. Mas agora algo havia mudado e os olhares começaram a surgir inevitavelmente. Não apenas da parte de Beatriz, que estava cada vez mais observadora e inquieta, mas também de outros empregados da casa, e mais inquietante, da sociedade que Alexandre, até então, controlava com maestria. Era uma sexta-feira à noite, e Alexandre estava em uma reunião de negócios na casa de um velho amigo, algo que ele normalmente faria com facilidade. No entanto, naquele dia, o ambiente parecia mais tenso do que o habitual. As conversas eram ligeiramente desconfortáveis, e os olhares lançados a ele por seus colegas pareciam carregados de algo mais do que simples indiferença. Havia uma curiosidade não disfarçada,
uma crítica velada que Alexandre não pôde ignorar. Ele sabia exatamente do que se tratava. O relacionamento com Maria, a mulher que ele começara a ver com outros olhos. Antes, Maria era apenas a empregada de sua casa, uma mulher simples e discreta. Mas agora, com a conexão emocional que ele sentia por ela, ele a via de uma maneira completamente diferente. Ela não era mais apenas alguém que servia, mas uma mulher com sua própria história, com sua própria força, alguém que ele respeitava profundamente. Mas, para o mundo, para a alta sociedade em que Alexandre se movia, ela ainda era apenas uma mulher pobre, sem as credenciais que sua classe esperava para que alguém estivesse ao seu lado. Durante o evento, uma das colegas de Alexandre, uma mulher de sua alta sociedade, comentou de forma insidiosa: "Eu sempre achei que você fosse diferente, Alexandre. O que está acontecendo com você? Vejo que está, de alguma forma, mais distante. De todos, e com ela, Maria, de novo, não é exatamente a companhia com que estamos acostumados, não?" As palavras ficaram ecoando na mente de Alexandre durante toda a noite. Ele tentou se manter calmo, fingindo que não estava afetado. Mas o olhar de julgamento nos olhos de sua amiga o incomodou profundamente. Ela não era a única a pensar daquela maneira. Ele sabia que as pessoas que o cercavam estavam observando cada movimento seu, cada gesto, e todos estavam prontos para criticar qualquer falha. A sociedade em que Alexandre vivia prezava pela aparência e pelo status. Sua ex-esposa, Helena, sempre havia sido uma defensora dos valores da alta sociedade, da importância de manter uma imagem perfeita para o mundo. Quando o relacionamento dele com Maria começou a ganhar força, não demorou para que as palavras de julgamento começassem a se espalhar. Helena, que ainda tinha acesso à casa e à rotina de Alexandre por conta de Beatriz, aproveitou a oportunidade para se fazer presente e lançar suas críticas. Em um fim de tarde, quando Alexandre estava em sua mansão, Helena apareceu inesperadamente. Ele não a via há algum tempo, e sua presença era um lembrete direto da vida que ele havia deixado para trás. Ou pelo menos da vida que ele imaginava ter deixado para trás. Ela entrou na casa com o mesmo porte imponente e a mesma postura fria que sempre tivera. Beatriz a seguiu, sem saber ao certo como se comportar. "Alexandre, posso falar com você?" Helena perguntou, com uma voz que misturava uma cordialidade forçada com uma leve tensão. Ela não estava ali apenas para um encontro amigável. "Eu ouvi falar sobre a sua relação com a empregada. Preciso ser sincera, meu bem. Isso está indo longe demais. Você realmente acha que ela é a mulher certa para você? Isso não é o que você queria para a sua vida." Alexandre a olhou, sentindo um nó na garganta. As palavras de Helena não eram novas para ele, mas a frieza com que eram ditas fazia com que ele se sentisse incomodado, impotente diante do julgamento que ela e a sociedade faziam de sua vida pessoal. "Helena, já falamos sobre isso antes. Não vejo por que voltar a esse assunto." Ele respondeu com um tom de calma forçada, tentando manter a compostura. "Alexandre, você é um homem de negócios respeitado, e essa mulher..." Ela fez uma pausa, como se as palavras que se seguiam fossem cuidadosamente selecionadas para causar o maior impacto possível. "Essa mulher, ela não faz parte do seu mundo. O que você está fazendo é um erro, e todos ao seu redor estão vendo isso. As pessoas estão começando a falar, e você sabe como isso funciona." As palavras de Helena tinham um peso, e Alexandre sentiu a pressão de sua ex-esposa em cada sílaba. O mundo que ele havia criado para si, baseado em dinheiro e status, estava sendo desafiado. Ele sabia que a sociedade em que ele vivia era implacável. As críticas não eram apenas sobre ele, eram sobre a percepção pública de sua vida. Se ele estivesse com Maria, todos veriam isso como um erro,
um escorregão na escalada social. Ele sabia que deveria escolher entre seguir seu caminho com ela e aceitar a desaprovação de todos, ou voltar à segurança de um mundo que ele conhecia, mas que já não sentia mais seu. Helena notou a hesitação dele, e seus olhos brilharam com um misto de satisfação e desprezo. Ela sabia o efeito que suas palavras tinham em Alexandre. Eu não quero que você se machuque, Alexandre. Eu não quero ver você sendo ridicularizado pela sociedade. Não vale a pena. Eu sempre estive ao seu lado e você sabe o que isso significou. Não faça algo que você possa se arrepender mais tarde. Alexandre, agora ciente do que estava em jogo, sentiu-se dividido. O amor por Maria, que ele sabia ser sincero, estava sendo colocado em uma balança contra as expectativas sociais, contra os valores superficiais que ele, por tanto tempo, sustentara. A dúvida o consumia. De um lado, havia Maria e a pureza do que eles estavam construindo juntos. Do outro, havia a pressão imensa para se conformar ao que era esperado dele. Naquela noite, Beatriz observou seu pai com inquietação, notando a mudança no comportamento dele. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas podia sentir que algo estava prestes a se romper. Sua relação com Alexandre, que já estava distante, parecia agora estar ainda mais partida. Ela o via e o via se afastar mais e não conseguia entender o motivo. Para ela, a aproximação com Maria tinha sido um alívio, uma esperança de que ele pudesse finalmente ser o pai que ela sempre quis. Enquanto isso, a relação de Alexandre com Maria começou a ser testada de uma maneira muito mais dura. Ele sabia que, ao continuar com ela, ele arriscava não apenas seu status social, mas também sua posição dentro de sua própria família. Mas ao recuar, ele sabia que perderia algo que talvez fosse mais importante do que qualquer status: sua própria felicidade, a verdade do que ele sentia. Agora, ele estava diante de uma escolha difícil. O peso das expectativas sociais, dos olhares julgadores, estava cada vez mais insuportável. E, enquanto tudo isso se desenrolava ao seu redor, ele se perguntava até onde estava disposto a ir por Maria. O peso da escolha que Alexandre estava enfrentando parecia ser cada vez mais insuportável. Ele se sentia perdido, como se estivesse dividido entre duas vidas que pareciam incompatíveis. A vida que ele construíra ao longo dos anos, a vida de luxo, status e poder, e a vida que começava a florescer de maneira inesperada ao lado de Maria. Uma vida marcada pela simplicidade, pela verdade e pela vulnerabilidade. Alexandre estava se perguntando se era possível reconciliar esses dois mundos. Ele já não tinha mais certeza de quem ele era, ou o que realmente queria para si e para sua filha, Beatriz. A pressão social que ele enfrentava estava crescendo a cada dia. Os comentários da alta sociedade, que antes eram apenas murmúrios discretos, agora estavam se tornando mais audíveis, mais pesados. Ele sentia os olhares julgadores em cada canto, como se estivesse sendo observado e avaliado a cada movimento que fazia. Helena, sua ex-esposa, não hesitava em lembrar-lhe constantemente da distância crescente entre ele e a classe que ele sempre havia pertencido. Ela dizia que ele estava se envergonhando de sua própria vida, que a relação com Maria estava prejudicando sua imagem e, mais importante, sua relação com Beatriz. Mas o que mais o incomodava não eram as críticas de Helena ou dos outros. O que mais o afligia era o vazio que ele sentia dentro de si. Ele não sabia mais quem era. Ele tinha tudo o que as pessoas achariam que o tornaria feliz: dinheiro, uma casa luxuosa, viagens e um nome respeitado. No entanto, esse vazio estava se tornando mais evidente a cada dia. Ele se sentia desconectado das coisas mais simples, das coisas que realmente importavam.
o amor, a cumplicidade e a verdadeira conexão emocional. Ele olhava para Beatriz e via nela uma dor silenciosa. Ela o observava com um olhar de dúvida, como se tentasse compreender o que estava acontecendo com seu pai. Ela havia começado a se afastar, e ele não sabia como alcançar sua filha. Ela, que um dia estava tão ansiosa por sua companhia, agora parecia procurar algo que ele não sabia oferecer. E isso o devastava. Foi em um momento de desespero, em uma noite chuvosa, que Alexandre finalmente se confrontou com a realidade do que estava acontecendo. Ele se sentou sozinho em seu escritório, com a mente turbilhonando, e olhou para as fotografias de Beatriz espalhadas pela mesa. O rosto de sua filha sorrindo, tão cheia de esperança, parecia um reflexo distante de quem ele havia sido antes de se perder nos negócios e na superficialidade da vida que levava. A necessidade de manter as aparências para o bem de Beatriz começou a tomar conta dele. Ele tentava justificar suas ações para si mesmo, dizendo que, ao manter sua vida de status e riqueza, estava garantindo um futuro melhor para ela. Mas ele sabia, no fundo, que aquilo não era o que ela precisava. Ela não precisava de mais coisas, mais dinheiro, mais presentes. Ela precisava dele, e ele não sabia como ser o pai que ela merecia. Foi então que ele decidiu confrontar Maria. Ele sabia que a distância crescente entre eles não era algo que ele poderia ignorar por muito mais tempo. Eles estavam, de alguma forma, à beira de um precipício. Alexandre, tomado pela insegurança e pelo medo das consequências de suas escolhas, decidiu falar com Maria. Ele a procurou na noite seguinte, quando ela estava em sua casa, organizando as coisas como sempre fazia. "Maria, precisamos conversar", disse Alexandre com a voz tensa. Ele se sentou ao lado dela, olhando para ela com um semblante sério. "Eu não sei mais o que estou fazendo. Tudo parece tão confuso. E as pessoas estão começando a falar. Eu sei que estou te colocando em uma situação difícil e não quero que você sofra por causa disso. Acho que precisamos ficar afastados, pelo menos por um tempo. Preciso que você fique longe de mim. Isso é o melhor para nós dois." Maria olhou para ele com surpresa, sua expressão inicialmente incrédula. Ela sabia que a pressão externa estava afetando Alexandre, mas não esperava ouvir aquelas palavras. Ele parecia determinado, mas sua voz trêmula denunciava a luta interna que ele estava enfrentando. "Você não entende, Alexandre", disse Maria, com a voz suave, mas cheia de dor. "Eu não sou fraca. Eu entendo que as coisas estão difíceis. Eu sei que você está sofrendo com tudo isso, mas o que você está pedindo é algo que não posso aceitar. Eu não posso ser afastada de você. Não posso deixar você ir, porque isso não é só sobre nós dois. Isso é sobre quem somos, o que realmente queremos." Alexandre sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras dela. Ele estava tentando se proteger, mas, ao fazê-lo, estava criando uma distância ainda maior. Ele havia prometido a si mesmo que não permitiria que a pressão do mundo o afastasse de quem ele realmente queria ser. Mas agora estava indo contra tudo o que ele sentia, tentando se proteger de algo que, no fundo, sabia que era inevitável. A dor de seguir em frente. Maria suspirou profundamente e olhou para ele com uma tristeza silenciosa. "Eu sei o que você está tentando fazer, Alexandre, mas você não pode se esconder para sempre. Eu também não posso mais viver nessa mentira. Eu preciso da minha liberdade, assim como você precisa da sua. Se for para nos afastarmos, então precisamos fazer isso de uma maneira honesta, sem nos ferirmos mais." Alexandre se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. "Eu não quero te machucar, Maria. Eu não posso te fazer sofrer. Eu não sei mais o que estou fazendo. Eu estou perdendo tudo. E se eu perder você também..."
Maria o interrompeu com um olhar firme. Você não está perdendo nada, Alexandre. Você só está tentando esconder quem você realmente é, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você continuar a viver para agradar aos outros, vai acabar se perdendo. E não quero que você se perca. Não vale a pena. Ela se levantou também e se aproximou dele. Seus olhos se encontraram, e naquele momento o silêncio entre eles parecia pesar mais do que as palavras. Havia uma compreensão mútua, uma dor compartilhada que os unia. Eles estavam diante de uma encruzilhada, e, embora ambos soubessem que suas escolhas teriam grandes consequências, nenhum dos dois sabia qual seria o caminho certo. Alexandre sentia como se estivesse à beira de um abismo, mas sabia que a única maneira de encontrar o equilíbrio era se entregar à verdade, por mais difícil que fosse. Maria, por sua vez, precisava da liberdade para seguir seu próprio caminho, mas ela também sabia que, de alguma forma, seus destinos estavam entrelaçados. E, embora o futuro parecesse incerto, ambos estavam cientes de que nada mais seria o mesmo. A noite estava fria e a mansão de Alexandre parecia ainda mais silenciosa do que o habitual. As sombras das grandes árvores no jardim balançavam suavemente com o vento, e o céu sem estrelas refletia a incerteza que Alexandre sentia dentro de si. Nos dias que se seguiram ao confronto com Maria, ele passou por uma montanha-russa emocional. A pressão de sua vida profissional, a culpa de suas escolhas e a dor de ver o afastamento crescente entre ele e a pessoa que mais importava, Beatriz, o atormentavam. No entanto, algo dentro de si começou a mudar. Ele percebeu que estava se afastando de tudo o que era genuíno e valioso. Sua vida, cheia de riquezas materiais e reconhecimento social, já não tinha o mesmo brilho. Ele precisava da verdade, da simplicidade que só Maria parecia trazer para sua vida. Depois de dias de reflexão e tortura interna, Alexandre tomou a decisão de ir até Maria. Ele sabia que precisava pedir desculpas, não apenas por suas palavras duras, mas também pela forma como havia se afastado de sua própria essência. Maria havia sido o farol em sua escuridão, a mulher que, com sua força e dignidade, havia lhe mostrado um caminho mais simples, mas mais verdadeiro. Ela havia tocado seu coração de uma maneira que ninguém jamais fizera, e ele sabia que não poderia deixar essa chance escapar. Naquela noite, ele foi até a casa de Maria, que ficava em um bairro modesto, mas acolhedor. O contraste com sua própria mansão era evidente, mas Alexandre, naquele momento, já não se importava com essas diferenças. Ele sabia que o que realmente importava era o que existia entre eles, e não as barreiras externas que ele havia colocado ao longo dos anos. Quando chegou à casa de Maria, ele se encontrou com um sentimento de nervosismo que nunca imaginou ter. Ele nunca foi um homem de muitos gestos emocionais, sempre mais confortável no mundo dos negócios, mas ali, diante de Maria, ele se sentia vulnerável. Ele bateu na porta, e Maria, com um olhar que misturava surpresa e cautela, abriu. «Alexandre!» Ela disse um tanto surpresa, mas sem demonstrar sinais de raiva ou ressentimento. «O que você está fazendo aqui?» Ele olhou para ela por um momento, tentando encontrar as palavras certas, mas ao invés de falá-las, simplesmente deu um passo à frente e a envolveu em um abraço. Maria, inicialmente tensa, logo cedeu àquele gesto, e por um breve instante ela se permitiu relaxar nos braços dele. Era uma sensação de alívio, como se ambos estivessem se livrando de um peso invisível que os havia acompanhado nos últimos tempos. «Eu sinto muito, Maria», disse ele, a voz carregada de arrependimento. «Eu agi errado, fui egoísta e tentei me proteger da maneira mais equivocada possível. Eu não deveria ter te afastado, não deveria ter te pedido para ir embora. Eu estava com medo. Medo do que poderia acontecer com minha vida, com minha filha, com tudo o que eu construí. Mas agora eu percebo que estou perdendo as coisas que realmente importam».
Maria não respondeu de imediato. Ela o olhou com um olhar que refletia tanto dor quanto compreensão. Ela sabia o que ele estava sentindo. Ela entendia que, por mais que a vida deles fosse diferente, havia uma luta comum em seus corações. A busca por um amor verdadeiro, livre de julgamentos. Eu também sinto muito, Alexandre, disse Maria, com um sorriso triste nos lábios. Eu sabia que seria difícil, sabia que o mundo ao nosso redor não ia entender, mas ainda assim, eu acreditava em nós. Eu acreditava no que estávamos construindo. Só que para mim, não era só sobre você e eu, era sobre a vida da minha filha também. Eu sempre quis que ela tivesse a mesma oportunidade de felicidade e sucesso que você teve. Eu não queria que ela vivesse a vida que vivi, de limitações e dificuldades. Eu sonhava com um futuro melhor para ela. Um futuro onde ela pudesse ser tudo o que quisesse, sem ser limitada pela pobreza, pelas expectativas dos outros. Alexandre a ouviu atentamente, tocado pelas palavras dela. Ele nunca havia parado para pensar na vida de Maria dessa forma. Ele sempre a via como uma mulher forte, mas agora ele começava a perceber o quanto ela havia lutado por sua filha, por um futuro diferente para ela. Ele sentiu uma dor profunda ao entender que, de alguma forma, ele também havia falhado com Beatriz, porque nunca se permitira estar verdadeiramente presente na vida dela. Eu nunca pensei nisso, Maria, ele confessou, a voz baixa. Eu sempre pensei no que eu queria, no que eu precisava. E nunca percebi que minha filha também precisava de mim, de verdade. Eu estou tão focado em manter as aparências que acabei deixando o mais importante para trás. Maria o olhou com ternura, e por um momento o silêncio entre eles foi pesado, mas não desconfortável. Ambos sabiam que estavam vivendo uma realidade difícil, mas ao mesmo tempo eles se reconheciam nas palavras um do outro. Era como se, finalmente, as barreiras que os separavam fossem derrubadas. Eles não precisavam de mais explicações, mais justificativas. O que importava era o amor que sentiam e a vontade de lutar por ele. Eu entendo, Alexandre. Eu sei que é difícil para você. Eu também sei o que é viver sob o olhar dos outros, o peso da sociedade e suas expectativas. Mas, às vezes, é preciso coragem para viver a verdade, para enfrentar o que realmente importa. E o que realmente importa, Alexandre, é o que sentimos um pelo outro. E o amor que temos, por mais improvável que seja, é mais forte do que qualquer julgamento. Ele a olhou com mais intensidade, sentindo um novo tipo de admiração e respeito por Maria. Ela havia encontrado a força para lutar por aquilo que acreditava, por aquilo que ela queria para a vida de sua filha. E agora ele sabia que ela estava oferecendo a ele a chance de recomeçar, de ser alguém melhor, de ser o homem que ela sabia que ele poderia ser. Eu não vou deixar que isso nos separe, Maria, disse ele, com um sorriso sincero, embora ainda houvesse uma dor no fundo de seus olhos. Eu prometo, eu vou lutar por nós. E mais do que isso, vou lutar por Beatriz, por um futuro melhor para ela. Eu não sei o que vai acontecer com o mundo ao nosso redor, mas sei que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Maria, emocionada, não conseguiu conter as lágrimas. Ela sabia que naquele momento algo havia mudado para sempre. Ela não estava mais lutando sozinha. Juntos, Alexandre e ela poderiam enfrentar as adversidades da vida, lutar contra os preconceitos e, principalmente, buscar a felicidade genuína que ambos mereciam. Eu vou estar ao seu lado, Alexandre, ela disse com um olhar decidido. Vamos enfrentar tudo isso juntos, porque o que nós temos é mais forte do que qualquer crítica, mais forte do que qualquer julgamento. O nosso amor vai nos guiar. Naquele instante, as palavras de Maria e a promessa de Alexandre selaram um compromisso silencioso entre os dois.
Eles estavam prontos para enfrentar as críticas da sociedade, os olhares julgadores e as dificuldades do caminho. O que importava agora era o que sentiam um pelo outro, e a certeza de que o amor, quando verdadeiro, pode superar qualquer obstáculo. O vento suave da primavera começou a tocar as árvores do jardim de Alexandre, e com ele, um sentimento de renovação e esperança se espalhou pela mansão. Depois de meses de tensão, de angústia e de escolhas difíceis, Alexandre e Maria finalmente haviam se libertado das correntes da dúvida e da pressão social. Eles estavam começando uma nova fase de suas vidas, mais fortes e mais unidos do que nunca. O amor que ambos haviam buscado de maneiras diferentes finalmente se entrelaçou, tornando-se a base sólida de tudo o que agora construíam. Maria, com sua humildade e força silenciosa, encontrou um novo lugar no mundo. E Alexandre, que antes se sentia perdido e sobrecarregado, agora via o futuro com um novo olhar. Ele havia aprendido a importância de lutar pelo que realmente importava, e o maior bem em sua vida não era mais a riqueza ou o status, mas a conexão profunda que ele compartilhava com Maria e com sua filha, Beatriz. O primeiro passo em sua nova jornada foi a reconciliação com Beatriz. Durante semanas, ele percebeu que sua filha, embora sempre doce e compreensiva, sentia a ausência dele de maneiras que ele não compreendia antes. Ela começava a se afastar, não porque não o amasse, mas porque não via mais no pai aquele homem com quem ela havia compartilhado seus momentos mais simples, seus sorrisos mais genuínos. Foi em uma manhã ensolarada, na varanda da mansão, que Alexandre teve uma conversa sincera com Beatriz. Ele se aproximou dela, que estava sentada lendo um livro, e se sentou ao seu lado. Havia uma tensão no ar, uma expectativa silenciosa. Beatriz olhou para ele, e Alexandre viu ali o reflexo de sua própria luta interior. Ele sabia que aquela conversa seria crucial. Beatriz, eu sei que te falhei, e eu sinto muito por isso. Senti que estava te perdendo, e estava tão perdido nas minhas próprias inseguranças que não vi o que realmente importava. Você é tudo o que eu tenho, e eu quero começar a ser o pai que você merece. Eu quero construir uma nova relação com você, sem as barreiras que eu coloquei entre nós. As palavras de Alexandre foram simples, mas carregadas de uma emoção genuína que tocou profundamente o coração de Beatriz. Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas sem palavras. Ela sabia que ele estava tentando, e isso foi o suficiente. Ela o abraçou com força, e naquele momento todas as mágoas e as distâncias começaram a se dissipar. Eles estavam prontos para começar de novo, com mais compreensão e mais amor. Enquanto isso, a vida de Maria também começava a mudar. Depois de tanto tempo sendo vista apenas como a empregada, finalmente ela começou a ser reconhecida por seu verdadeiro valor. Um dos antigos amigos de Alexandre, que era um investidor no setor educacional, tomou conhecimento do talento de sua filha, Júlia, no piano. A história de Maria e sua luta para proporcionar uma vida melhor para sua filha tocou profundamente esse amigo, e ele decidiu ajudar Júlia a conseguir uma bolsa de estudos em uma das escolas de música mais prestigiadas do país. Maria, ao receber a notícia, não conseguia conter as lágrimas. Ela sabia que isso era o começo de uma nova vida para Júlia. Uma vida onde ela teria a chance de seguir seus sonhos sem as limitações que sua mãe enfrentou. Maria sempre acreditou no potencial da filha, mas agora ela sabia que, com o apoio certo, Júlia poderia conquistar tudo o que quisesse. Alexandre, tocado pela alegria de Maria, ficou emocionado ao ver o quanto ele poderia ajudar a transformar a vida de alguém que já havia tocado a sua de tantas formas. Ele sabia que esse era um passo importante para todos, e mais uma vez,
Ele percebeu o verdadeiro significado do sucesso. Não era mais sobre acumular riquezas ou conquistar o que era visível. Era sobre ajudar a criar oportunidades para aqueles que ele amava, sobre ser parte de um sonho maior que não envolvia status, mas felicidade genuína. Os dias passaram, e o relacionamento de Alexandre e Maria se consolidou. A pressão da sociedade, que antes os assombrava, parecia ter diminuído à medida que o tempo passava. A relação deles, agora mais sólida do que nunca, não era mais um segredo, mas algo que ambos estavam prontos para viver plenamente, sem medo do julgamento dos outros. Eles sabiam que, ao estarem juntos, estavam vivendo a verdade mais profunda que podiam experimentar. E a verdade, afinal, não era sobre as expectativas externas, era sobre os sentimentos que compartilhavam e sobre o futuro que estavam construindo. Em uma tarde ensolarada de verão, em uma pequena celebração entre amigos e familiares, Alexandre e Maria celebraram sua nova vida. Não era um grande evento, não havia luxo ou ostentação. Era uma festa simples, mas cheia de significado. A casa estava cheia de risos, música e uma sensação de pertencimento que Alexandre nunca havia sentido antes. Beatriz estava ao lado deles, sorrindo com os olhos brilhando, e até Júlia, agora mais confiante com sua bolsa de estudos, estava presente, tocando piano para todos. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, disse Alexandre, olhando para Maria enquanto ela conversava com Beatriz. Eu achei que tinha tudo, mas, na verdade, nunca tive nada. Agora, com você ao meu lado, sinto que finalmente encontrei o que realmente importa. E, mais importante, sinto que estou mais perto de ser o homem e o pai que você sempre mereceu. Maria sorriu suavemente e seus olhos estavam cheios de ternura. Eu sempre soube que você poderia ser esse homem, Alexandre. Só precisava ver isso por si mesmo. E com Beatriz, com Júlia, com todos nós, podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Porque no final, o que realmente importa é a nossa felicidade, não o que o mundo espera de nós. Alexandre segurou a mão de Maria com força, sentindo a verdade em suas palavras. Ele agora sabia que o amor verdadeiro não tinha a ver com classe social ou aparência externa. O verdadeiro sucesso estava na qualidade das relações humanas, na capacidade de amar e de ser amado de maneira genuína. E naquele momento, com a música ao fundo e sua família ao seu redor, ele soube, com certeza, que finalmente havia encontrado o que sempre procurou. O sol estava começando a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o jardim, e Alexandre e Maria juntos assistiram ao horizonte. O futuro estava cheio de possibilidades, e eles estavam prontos para enfrentá-lo lado a lado, sabendo que, com o amor que compartilhavam, poderiam superar qualquer obstáculo que a vida lhes apresentasse. E assim, a história deles, marcada por superações, desafios e descobertas, chegava a um final feliz, onde o amor verdadeiro e a coragem de viver, a própria verdade, prevaleceram sobre todas as adversidades.